Ora viva, muitíssimo boa noite, seja bem-vindo ao programa Linha da Frente, hoje dia 5 de outubro de 2023. Permita-me saudar-se que acompanha-nos a partir do Facebook F Performance Live e também da TV Cabo na posição 353, sem deixar de lado quem vê-nos a partir da TMT na posição 17 e também do YouTube FTV Live. Muitíssimo boa noite, boa tarde e bom dia, dependendo do fuso horário que estiver a acompanhar o programa Linha da Frente. Para hoje, pretendemos falar dos benefícios dos mega projetos em Moçambique. E para tal, tenho cá comigo convidados especiais. Boa noite, Xisupa, seja bem-vindo ao programa Linha da Frente. Boa noite, Custódio. Boa noite, caros painelistas. Boa noite a todos os participantes. E boa noite a você, telespectador lá em casa. Dizer que é sempre um prazer estar na linha da frente para discutirmos assuntos que dizem respeito ao nosso país, à nação. Exato. Nós aqui agradecemos pela presença. Desde já pode avançar com o seu ponto prévio desta noite. Bom, para hoje, ponto prévio, eu trago aquilo que é a paz. Ontem comemoramos o Dia Nacional da Paz, 4 de outubro. E dizer que a paz não é apenas aquela data que foi de ontem. A paz é para sempre. É o que nós almejamos. E dizer que de forma significativa, a paz significa progresso, amor e zelo. Então, é importante que, à medida em que vamos crescendo, também garantir o amor entre as pessoas e zelar este mesmo amor, essa relação que tem, que varia de pessoas para pessoas, né? Muitíssimo obrigado, Xisupa. Nesley Ludmila, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Custódio. Boa noite, caros painelistas. Boa noite à plateia. Agradecer mesmo pelo convite. Pode deixar ser o ponto prévio. Indo já pelo ponto prévio, ainda no âmbito do Dia da Paz, né? Parabenizar aos nossos partidos neste momento da campanha eleitoral. Eles estão a seguir a campanha de forma harmoniosa, então eles estão de parabéns. Nós estamos a ouvir confusões, não há conflitos, então estou a parabenizo aos próprios partidos por isso. Exato, muitíssimo obrigado. Nesley Ludmila Diamantino, boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Custódio Miguel. Minhas especiais saudações para os meus colegas aqui do painel. Saudações também aos membros da plateia e as minhas saudações estendem-se ao vasto auditório que assiste ao programa. Boa noite. Pode avançar com o seu ponto prévio. Bom, o ponto prévio que eu trago para hoje está intimamente relacionado com o tema que aqui iremos tanto abordar. O meu ponto prévio diz respeito exatamente a uma notícia, não é? Que dá conta que Moçambique, portanto, pretende ou pondera, equaciona contratar um fiscalizador independente para as atividades mineiras no país. Bom, esta preocupação, portanto, do Estado advém porque, porque há várias empresas que operam na atividade mineira acabam optando por caminhos não muito lícitos, né, da subfaturação. Exato. Portanto, aparecem a declarar determinadas quantidades, sendo que portanto, essas quantidades são mais superiores em relação àquelas quantidades que estão sendo declaradas. Obviamente, o imposto recai sobre a produção declarada e não aquela produção que não é declarada. E isso, de certa forma, acaba lesando o Estado em milhões de dólares. Então, esta é uma preocupação tanto do governo, e eu penso que somos todos convidados a pensar todos juntos de forma a trazer uma melhor solução para este problema. Muitíssimo obrigado, Diamantino, e muitíssimo obrigado ao painel principal pelos vossos pontos prévios. Para já vamos ao debate. Ainda consigo, Diamantino, gostava que fizesse uma breve contextualização do que é ou que são mega projetos para melhor entendimento do telespectador ou internauta que está lá em casa. Bom, muito bem. A questão que me faz caríssimo Custódio Miguel é uma questão bastante importante e interessante,
e a importância dessa questão tanto é ainda mais acrescida quando reúne jovens, não é, para discutir sobre a questão dos megaprojetos, tanto em Moçambique. Exato. Os megaprojetos tanto são uma realidade aqui no nosso país e tendo em consideração que o grosso da nossa população é jovem, e vendo jovens a discutirem sobre estes assuntos, sobre os megaprojetos, portanto, é uma questão de louvar. Bom, os megaprojetos, indo para a conceitualização do megaprojeto, exato. O megaprojeto é um projeto de investimento e produção. Não é só que o megaprojeto, diferentemente dos outros tipos de projetos, ele reúne requisitos particulares ou requisitos peculiares, não é? Do ponto de vista da sua dimensão e também do impacto que o megaprojeto tem sobre a produção e sobre o comércio. Portanto, para um megaprojeto ser considerado um megaprojeto, o seu investimento inicial tem que ser superior a 500 milhões de dólares. Exato. Não é? E se formos, portanto, a dar alguns exemplos de alguns megaprojetos que estão em andamento aqui no nosso país, podemos dar exemplo da exploração do projeto de exploração de areias pesadas de Moma, do projeto de fundição de alumínio em Beluluan, nesse caso, a Mosal, e o projeto de exploração de gás natural da Sazol, em Inhambane. Portanto, só o investimento inicial de cada um destes projetos foi superior a $1 bilhão. E o somatório dos investimentos destes 3 megaprojetos que aqui deixei ficar alguns exemplos é superior a praticamente 20% do nosso PIB atual. Exato. Muitíssimo obrigado, Diamantino. Chisupa, qual é o contributo que os megaprojetos têm em Moçambique? Obrigado, Miguel. Se nós formos a olhar com base naquilo que o colega painelista estava aqui a dizer, os megaprojetos têm um impacto muito significativo, tanto como positivo, tanto como negativos. Indo para o impacto positivo, eles podem contribuir muito mais na construção de infraestruturas. Podemos olhar a questão da estrada, não é? Exato. Quando queremos exportar certo produto que vem de um megaprojeto, é necessário construir uma linha, uma via de acesso para melhor exportar este produto. Também podemos olhar no impacto que pode trazer a comunidade onde que vai se instalar o próprio megaprojeto. Também a lei de investimento prevê isso. Também podemos olhar vários outros impactos positivos em termos de exportação, né? No nosso PIB podem contribuir muito mais para que o nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto, cresça ainda mais. Não obstante a isso, também podemos ter impactos negativos, né? Exato. Quando olhamos sempre para o positivo, também tem o lado negativo. Sobretudo, eu queria frisar muito nos impactos negativos, que são muito mais preocupantes daquilo que é o positivo. A questão do deslocamento populacional, não é? Podemos observar, quando quer se implantar um megaprojeto, sempre tende-se a deslocar aquela população, ou seja, um grupo de pessoas que vivem naquela área, que faz com que talvez recebam alguma indemnização, que tem levantado sérios problemas cá no nosso país. Também a questão, podemos olhar para a parte da própria produção. Se tu fores a ver, a maior parte dos produtos que advêm dos megaprojetos, quase nada que destina-se ao consumo local. A maior parte dos produtos são todos exportados. Então, é mais ou menos isso, só para o telespectador ter noção. Portanto, na sua opinião, não há um grande benefício para o nosso país? Bom, benefício existem, entre aspas, tanto que eu sou muito negativista quando se trata de megaprojetos. Sou muito negativista. Por quê? Perceba só, Custódio, se tu fores a ver, a população moçambicana, quase a maior parte dela vive através do primeiro setor, que é agricultura, subsistência. Dando caso concreto daqueles que estavam onde foi implantado a Vale Moçambique. Eles viviam com base na agricultura, mas receberam indemnização para abandonar aquele local porque devia se implantar lá a Vale. Sobretudo, aquela população não vivia mais de outra coisa, a não ser agricultura. Mas depois abandonaram aqueles locais
foram para outro local que se calhar não era propício para o desenvolvimento agrícola. Então, receberam as indemnizações, passaram a consumir todo o seu produto, necessidades básicas, com base naquele dinheiro de indemnização, Exato. não tiveram aquilo que é uma educação financeira, acabou o dinheiro e voltaram a reclamar. Então, isso é muito chato. Se nós queremos ver em termos de impactos, nós queremos algo que nós vamos introduzir aqui no nosso país, que vai beneficiar, não em termos econômicos, mas em si, de forma significativa, na vida das pessoas. Então, eu acho que ainda precisa muito se trabalhar na questão da regulamentação, na questão de estratégia de implementação acerca dos megaprojetos. Muitíssimo obrigado, Chisupa. Volto consigo, Nesley, mas vamos, neste exato momento, à plateia para poder colher alguma contribuição relativamente aos pontos que já foram lançados nesta primeira parte do programa Linha da Frente. A quem queira contribuir aí na plateia, já tem o microfone à disposição. Exato. Seu nome e seu contributo. Boa noite, Mário Chiusa. Exato. Bem, quero aqui concordar primeiro com a definição dos painelistas, Diamantino e Chisupa. Há um ponto aqui que nós temos que colocar também em consideração, é que os megaprojetos trazem consigo tecnologias avançadas. Nós temos que considerar que isso é bom para o nosso país. Nosso país precisa dessas tecnologias, apesar de trazer suas desvantagens que foram já explicadas aqui, mas elas também trazem posso dizer, é um prato para nós, porque nosso país é um país que precisamos de tecnologias avançadas, não só no âmbito da mineração e áreas pesadas que foi dita, mas também, talvez, para a própria agricultura. Acho que a maior parte dos megaprojetos limita-se apenas na mineração e áreas pesadas, o que eu acho que não deveria ser somente assim. Temos que olhar que Moçambique tem um potencial muito grande no âmbito da agricultura. Temos Exato. boas terras que podem produzir. Creio que existem condições para criar um megaprojeto para a própria agricultura em si, o que nós não temos muito. Se nós formos avaliar, ver a lista que nós temos dos megaprojetos, são mais para mineração, né? Então temos que olhar mais nesse aspecto também. Portanto, a sua opinião é que se deve criar megaprojetos também na agricultura. Exatamente. Exato. Muitíssimo obrigado. Pode continuar. Sim, foi explicado aqui por Chisupa a dizer que as famílias têm sofrido muito na questão de serem deslocados de uma determinada zona para outra. Exato. Eu creio que se nós implementássemos os megaprojetos na agricultura, não só garantiríamos também termos condições, estaríamos a aumentar aquela que é condições de vida da população e também poder proporcionar emprego, o que o nosso país normalmente precisa, né? No momento. Então temos que olhar para esse aspecto também. Muitíssimo obrigado, ilustre. Há mais alguém que queira contribuir aí na plateia? Exato. Pode passar o microfone. Boa noite, seu nome e seu contributo. Boa noite, aqui Mendes. Dizer o seguinte, o megaprojeto, ou os megaprojetos, têm vasta gama de, como é que posso dizer, de vantagens, como o aumento do emprego. Então, dizer que, vou dar aqui um exemplo de 2006, visto que quando fez o somatório dos os 6 potenciais megaprojetos, foi lá feito o somatório que deu 2 bilhões de dólares, que isto ultrapassou aquilo que é o orçamento do Estado. Então, é uma coisa muito positiva que aconteceu naquele ano, mas para os anos posteriores, possam-se dizer, as coisas vêm se desalinhando. Como? Os projetos por si já não têm aquele potencial que tinha antes, já não investem de uma forma que vinham investindo antes. Exato. Vou na ideia daqui do colega do painel dizer o seguinte: se os mesmos empresários tendessem a investir mais na agricultura, eu acredito que a economia por si também poderia subir, visto que em 2006 o PIB acabou aumentando 60%. Então, de uma forma positiva, os megaprojetos como é que posso dizer? Os megaprojetos, por sua vez, eles já acabam ajudando no crescimento do país, mas se não olhar naquilo que são as bases, por exemplo, vou dizer aqui da agricultura, nós podemos assim dizer que em Moçambique tem vasta gama de terras produtivas, mas nós só nos focamos na mineração. Exato. Porque não podia ser assim. Podiam também estender-se na agricultura e assim poderiam ajudar muitos jovens. Há muitos jovens
formados na agricultura, mas não há um investimento positivo na agricultura, o que devia se fazer sentir. Exato. Obrigado. Obrigado, Ilustre. Boa noite. Boa noite, respondo em nome de Daniel Chamboco, para dizer que muito obrigado. É uma honra de termos este debate sobre megas projetos em Moçambique, e isso é muito importante para os jovens debater sobre este tema em destaque. Para dizer que os megas projetos têm sido, na minha observação, eu vejo que tem promovido emprego para os jovens, digamos assim, porque quando temos megaprojeto num determinado local, é óbvio dizer que vai haver lá, vão precisar de pessoas para poderem trabalhar de certa maneira. Então, de uma certa maneira, é abertura também de espaços para os jovens mostrar aquilo que são, né? E dizer também na área de agricultura, nós temos que reparar muito nessa área. Acreditava os fisiocratas que a fonte da riqueza de um país é através da agricultura. Exato, né? É através da agricultura. Então, os investidores, para em vez só de reparar gás natural, para em vez de reparar em outras perspectivas de desenvolver, de certa maneira, o país ou exportar produtos para o exterior, eu vejo que deveriam reparar também na área de agricultura, né? Deveriam reparar na área de agricultura, investir na área de agricultura, porque se nós formos a olhar 80% e 90% 80% da população moçambicana vive na base da agricultura. Então, se os financiadores investissem nessa área, eu acredito que iriam promover muitos empregos, iriam promover fontes de renda para os jovens. Os jovens, por sua vez, iam apostar na agricultura. Temos muitas terras aqui em Moçambique que não estão sendo exploradas de forma adequada, devido à falta de questões financeiras. Então, se existisse essa iniciativa de investir na agricultura, para trazermos qualquer coisa, para trazermos um sucesso, né? Digamos assim, um sucesso absoluto. Então, é preciso repararmos nessa perspectiva de investir na agricultura, não só de investir em gás natural, não só de investir em outras áreas. A agricultura é a fonte de sucesso para os jovens moçambicanos. E também dizer que, por exemplo, megas projeto de Inhambane, estava a citar o Diamantino, né? De gás natural, digamos assim. Moçambique também eu vejo que deveria ter potencialidade de transformar aqui mesmo, porque em alguns momentos eu, quando estava a fazer algumas investigações, vi que tem exportado daqui para a África do Sul, depois de África do Sul, devolve para aqui. Então eu vejo que Moçambique deveria também ter essa qualidade. Exato. Nós somos capazes também de fazermos isso. Então o que está a falhar para não chegarmos até este ponto de trabalharmos também aqui dentro do nosso país, para não dependermos só dos países do exterior? Moçambique deveria também estar neste ponto, deveria também ter essas capacidades de transformar gás natural de Inhambane, digamos assim, de Inhambane, deveria também ter capacidade de transformar. Exato. Sim, eu vejo nessa perspectiva, mas a agricultura é um ponto que nós não podemos deixar de fora, é um ponto que nós temos que levar a sério. Os financiadores devem investir na agricultura. Será falta de interesse dos financiadores ou nós é que não temos este interesse em convidar os financiadores para a agricultura? Na minha perspectiva, eu acho que nós mesmos que não temos muito interesse em convidar os financiadores para investir na agricultura. Ok. Para convidarmos os financiadores a investir na agricultura, nós temos que sentar, analisar, traçar os planos, como convencer o financiador a investir na agricultura. Exato. E nós somos capazes de fazer isso. Nós somos capazes de desenharmos projetos e chamar os financiadores para investir na agricultura. Nós somos capazes de fazermos isso. Exato. O Muitíssimo foco mesmo obrigado, é falta de interesse para nós. Muitíssimo obrigado, Ilustre. Volto ao painel principal. Neisley, quero também ouvir de si quais são os benefícios que os megaprojetos têm trazido ou colocado em Moçambique. Um dos benefícios que os megaprojetos têm colocado aqui em Moçambique, um deles é a formação e transferência de conhecimento, pois temos visto que muitos desses megaprojetos
ou os engenheiros, ou as pessoas empregadas, são estrangeiros com um nível de conhecimento muito alto. Então, quando vêm para cá, eles transferem aquele que é o conhecimento deles para nós moçambicanos. Então, isso vai gerar aquela que é uma geração de profissionais mais qualificados no Portanto, futuro. é uma partilha de conhecimento. Sim, é uma partilha de conhecimento. Eles trazem e nós bebemos daquilo que eles têm para nos dar. Então, eu acredito que é um dos benefícios. Outro benefício também é a dinamização da economia, pois eles estão lá, mas precisam de matérias-primas e muitas outras coisas, e nós daqui fornecemos. Então, aí há uma dinamização da economia. Nós damos, todos nós temos a ganhar. Eles ganham porque eles estão nesse mega, mas as pequenas empresas também saem a ganhar porque são eles quem fornecem produtos para essas empresas. Então, esses são os dois benefícios que, ao meu ver, são muito importantes, porque transferência de conhecimento e a própria dinamização da economia. A economia não fica parada, há uma movimentação, há uma circulação da própria economia, dinheiro a circular, muita coisa a circular. Exato. Chisupa, os megaprojetos têm ou não ajudado na criação de novas fontes de emprego? Bom, tem sim ajudado. Por quê? Porque, primeiro, se nós podemos... E qual tem sido a percentagem dos jovens locais ou da população local que beneficia-se desta nova fonte de emprego? Ok, é importante que eu gosto de ser muito mais prático, né? Exato. Eu não gosto de narrativas que não me fazem sentido. Sabes, quando um megaprojeto ou a implantação de um megaprojeto anuncia que vai contratar cerca de 500 novos jovens, nós não podemos ter a mentalidade de que aqueles 500 jovens vão ser contratados de uma só única vez, ok? Os tais 500 jovens são contratados de forma faseada. Se calhar, na primeira fase, para a preparação do próprio espaço, são contratados 100, na segunda fase, 200, na outra fase, 300 e tal. O que tem acontecido aqui em Moçambique, supostamente o que deveria ser, surgiu um megaprojeto, contrata-se a jovens moçambicanos para trabalhar de uma forma direta e aqueles jovens vão gerar um certo rendimento para sustentar as suas próprias famílias. Mas no meio disso, o que acontece é que quando se implanta um megaprojeto, acabam surgindo aquelas instituições informais, não é? Aquelas instituições que servem para recrutar também jovens e depois vão servir de elo de ligação com a administração do próprio megaprojeto. Isso tem sido muito negativo, ok? Mas, em termos gerais, os megaprojetos têm gerado muito fonte de trabalho. Por quê? Porque ao construir infraestrutura é necessário de mão de obra para poder construir essas infraestruturas. Mesmo a colega do painel que já mencionou, a transferência de conhecimento. Se nós formos a ver, o staff de engenheiros tem sido os estrangeiros e depois contratam aqueles que são mão de obra direta, que vão estar a colocar a mão na massa, somos nós, principalmente jovens. Mas o que eu acho, isso não muito positivo, na minha ótica. Eu mencionei aqui que vou ser muito negativista quando se trata de megaprojeto. Certo. Por quê? Porque que nós estudamos, formamos engenheiros, formamos profissionais qualificados, mas quando é a hora de implantar um megaprojeto, sempre mandamos vir mão de obra de fora. Caso concreto exemplo, a construção de Maputo-Catembe. Quando quis se investir para a ponte Maputo-Catembe, o chinês veio para poder doar um certo valor. A condição que impôs qual é? Olha, eu vou te dar este dinheiro para construir a ponte, mas eu quero que o empreiteiro que vai construir tem que ser um empreiteiro chinês. Ok? E, de novo, engenheiros qualificados tinham que ser de novo chineses. E a mão de obra direta foi de jovens moçambicanos. Nós ficamos aí a carregar aqueles pais e tal, etc, etc. No final das contas, entre aspas, houve transferência de conhecimento. E por que não 50-50? Trazes, ok, me dás o dinheiro, estás a me emprestar o dinheiro. Veja só, a dívida pública, uma das origens é a questão do megaprojeto. Porque todo megaprojeto necessita de um investimento muito alto. Então, para ter esse investimento, sabe-se muito bem que não há almoço grátis. Ninguém vai te dar milhões de dólares para simplesmente você usar e não devolver. Um dia nós sempre vamos querer pagar esse dinheiro.
Então, o que acontece? Devia ser, para mim, na minha ótica de pensar, devia ser o seguinte, ok, mega projeto, tem um projeto que se construir Maputo Catembe. Empreiteiro, tem que ser chinês sim, mas 90% da mão de obra tem que ser moçambicana. Imaginemos assim. O que está a falar, Chisupa? O que quer dizer com estas assim, palavras? O que eu quero dizer é que o nosso governo deve estar muito atento quando quer investir numa determinada área. Deve haver inclusão, primeira coisa. Segundo, nós temos recursos, nós temos que aplicar o nosso poder de negociação. Ok? Às vezes, quando aparece um acordo a ser assinado, que olha, vamos assinar um acordo para a implantação, por exemplo, da plataforma de gás, não sei quanto, nós nos deixamos levar para temos que depender, não sei até que nível. O gás, aquela zona é nossa. É nossa. Nós temos que ter o poder de decisão, poder de dizer, olha, aqui esse espaço é meu. Se queres investir nessa área, eu quero investimento assim, mas senhor, nós precisamos de pelo menos essa parte. Temos que garantir que a mão de obra tem que ser moçambicana. Por quê? Porque nós temos famílias para sustentar. Isso que traz um certo problema muito grave, que é a distribuição desigual de recursos. Porque você vai observar que alguns ficam mais ricos e outros ainda mais pobres. Então, eu não vejo a vantagem de megaprojeto em Moçambique, se uma vez que o que eu quero é o desenvolvimento da economia moçambicana. Exato, e no final das contas, acabam conhecendo séries de problemas porque nós não estamos a pensar com a cabeça. Exato. Simplesmente quanto isso. Diamantino, o Chisupa levanta aqui uma questão de falta de confiança, não é? Diz que o nosso governo não tem confiança com os nossos empreiteiros, engenheiros e tal. Quando chega a hora de implantar-se um projeto, um megaprojeto no nosso país, são convidados os investidores estrangeiros. Não sei se alinha com o mesmo pensamento. Bom, eu penso que para nós chegarmos a este ponto, a esta análise, não é preciso termos um pouco mais de sabermos um pouco mais das características econômicas dos megaprojetos. Anteriormente eu estava a referir que os megaprojetos, eles são observados através do impacto que os mesmos têm, ou seja, através da sua dimensão e impacto que os mesmos têm sobre a produção e o comércio. Mas essa não era apenas a única característica. Uma das características dos megaprojetos é que eles são intensivos no uso do fator capital. É por essa razão que estes mesmos megaprojetos não geram um emprego direto na economia, não é? Porque eles precisam de mão de obra qualificada, mão de obra, portanto, especializada. É por essa razão que quando se concebe, portanto, um megaprojeto, não há um emprego direto na economia, não é? E para que haja um emprego indireto, é preciso que haja uma reestruturação, é preciso que se estruture, não é, as dinâmicas, portanto, destes megaprojetos. Uma outra característica econômica que nós podemos aqui mencionar é que estas atividades elas são exploradas maioritariamente por empresas grandes, empresas multinacionais, não é? E essas empresas multinacionais, portanto, acabam assumindo certas estruturas de mercado como oligopólios e monopólios, não é? E atingem certos níveis de integração, exato, quer seja ao longo da cadeia produtiva, assim como em atividades relacionadas à sua atividade principal. Portanto, eles acabam tendo um portfólio maior de investimentos. Okay. Por essa razão que até em países menos desenvolvidos, como portanto Moçambique, estes países, estas empresas multinacionais acabam detendo determinado poder, não é? Acabam detendo um poder de decisão, portanto, de mercado, tem um determinado poder, não é, de mercado. Agora, indo diretamente para o contributo que estes mesmos têm, obviamente que quando se fala de contributo dos megaprojetos, pode-se olhar para o impacto que os mesmos têm sobre a produção e o comércio. Então, conforme eu estava a falar dessas empresas multinacionais que vêm, exploram e acabam criando certas estruturas e exercem algum poder, a riqueza, o lucro gerado, portanto, destes megaprojetos
acaba pertencendo, portanto, a estas empresas e não beneficia, portanto, exatamente a toda a economia, não é? Porque para que os megaprojetos eles beneficiem a economia, é preciso se olhar, é preciso se ver se existe uma interligação entre o megaprojeto e a economia, porque não se pode se olhar apenas para os megaprojetos de forma isolada. Certo. Então é preciso criar certas ligações, quer seja ligações produtivas, ligações principalmente fiscais, não é, para fazer com que estes megaprojetos, de certa forma, beneficiem a maioria, reduzam tanto o nível de desemprego no país e ajudem, obviamente, no desenvolvimento econômico do país. Exato. Muitíssimo obrigado, Diamantino. Mais uma vez volto à plateia para acolher mais algumas contribuições. Alguém queira falar aí na plateia? Exato. Pode passar o microfone lá atrás. Boa noite, seu nome e seu contributo. Boa noite, eu sou Domingos Daniel Matavel, estudante da Faculdade de Economia na Universidade UEM. Exato, fica à vontade. Bom, dizer que os projetos, falamos aqui dos megaprojetos, não é? O nome por si só já diz, são projetos de alta dimensão. E se formos a prestar atenção, eles podem potencializar-se e impulsionarem a nossa economia, o que causaria alteração do estrangeiro. O colega daqui do painel falou da questão do investimento. As pessoas não investem num lugar que não há confiança. Para poder investir, há uma necessidade de atração. As pessoas devem ver alguma coisa lá, algo deve chamar a atenção. Nos projetos anteriormente implementados aqui em Moçambique, na sua maioria, tiveram uma degradação. Ou seja, conforme o Chisupa já havia abordado lá, não houve um bom planejamento ou não houve um bom gerenciamento. O Estado acaba tendo um rendimento fiscal nisso, que seria praticamente o IVA, o IRPC, que são praticamente valores que são expurgados do rendimento desses megaprojetos. Exato. Mas se estivermos numa situação em que os valores declarados não são essencialmente oficiais, não são os reais, vai dificultar o crescimento exponencial da nossa economia. Porque lá não estariam a ser declarados os reais valores. Então, há uma necessidade de haver uma fiscalização naquilo que são as atividades econômicas do nosso país. Falou-se aqui também da agricultura. Eu acho que deve haver uma dinamização, uma descentralização daquilo que é o investimento. Nós não podemos ter uma dependência excessiva de um único setor. Porque imaginemos um país que simplesmente exporta um determinado produto e é único. É complicado. Um país que tem mais importações e menos exportações, a probabilidade de termos um PIB elevado é muito menor. Então, há uma necessidade do nosso país para começar a produzir mais, investir mais nas terras. Nós temos 3 tipos de capital. Temos o capital humano, temos o trabalho e temos a terra. Então, há que se explorar esses âmbitos. E já foi aqui falado que, havendo crescimento exponencial da economia, vamos perceber que isso vai reduzir a taxa de desemprego. Ou seja, haveriam mais pessoas a trabalharem e mais famílias com um rendimento e poderíamos garantir que haja uma boa sustentabilidade na sua família. Exato, Ilustre. Eu gostava que analisasse também a preocupação que o Chisupa colocou há bem pouco tempo, a necessidade de quase sempre convidar-se um engenheiro, um investidor estrangeiro, não é, para a realização ou mesmo a extração dos recursos naturais em Moçambique. Ele pergunta por que deve-se convidar alguém de fora do nosso país enquanto temos cabeças capacitadas para executarem esses projetos. Será que há uma desconfiança entre o nosso governo, não confia nos jovens, não confia nos nossos engenheiros locais? Bom, esta é uma situação tanto quanto muito complicada, porque eu acredito que o nosso país realmente tem pessoas qualificadas para executar certas funções. Mas o que acontece é que nós temos as questões ilícitas. O que seriam situações ilícitas? Onde existem contratos que foram conversados à par. Ou seja, a informação que nós temos cá
estamos numa situação assimétrica. Existe uma posição que tem mais informação que a outra parte. Ou seja, nós simplesmente ficamos a saber que foi injetado um valor e nós precisamos de uma ajuda. Falaram de chineses nesse caso, né? Teríamos os chineses aqui a trabalhar e nós íamos investir a mão de obra direta, que seriam os moçambicanos a trabalharem, puxando pá, etc. Mas não estariam a usar daquela função administrativa, não teríamos lá ninguém como cabeça. Ou seja, isso nos cria uma situação viciosa, um vício. Nos mostra que há alguma coisa que não está bem lá dentro. Então, há necessidade de haver uma boa fiscalização e um bom planejamento. Também falou-se da questão da contratação dos jovens. Exato. Isso, o que acontece com muitos megaprojetos é que eles contratam muita gente. Então, isso é complicado. O que acontece? Quando contratas muita gente para executar uma certa função e não trazem o rendimento esperado, a probabilidade daquele projeto cair e haver mais desemprego naquele período é muito maior, porque nós teremos que pagar funcionários que não estão a produzir e, isso não faz sentido. Exato. Então, há uma necessidade, volto a repisar, de haver uma boa fiscalização. O governo deve trabalhar nisso. Precisamos de pessoas sérias nesse país. Quem deve fiscalizar? É o governo? Bom, sim, realmente é o governo. Só que os próprios megaprojetos, eles devem sentir a necessidade de convidar pessoas sérias. Um projeto que inicia de forma ilícita já traz-nos problemas. Por exemplo, vou dar um aspecto. Eu já estagiei numa empresa, além de estar a cursar o meu curso agora de licenciatura em gestão, Exato. eu sou formado em contabilidade. E eu pude notar que em algumas empresas existe uma regra na questão de contratação de pessoal de uma empresa. Então, ao contratar, existe um excedente. Então, nesse excedente de moçambicanos, aí já podemos chamar um estrangeiro. Mas aqui em Moçambique não acontece isso. Existem muitas empresas que nem sequer atingiram o excedente, mas têm lá muitos colaboradores de fora. Exato. Muitíssimo obrigado pelo seu contributo ilustre. Quero acreditar que há mais alguém que queira falar aí na plateia. Exato, pode passar o microfone aqui. Exato. Mais uma vez, boa noite. Seu contributo. Boa noite. Olhando para a análise de Suba, Exato. não vou lá eu 100% na ideia dele. Ou seja, não estou aqui querer contradizer o que ele disse. Okay. Mas é o seguinte, olhando para Maputo, Catembe, eu acredito que ao se fazer aquele investimento, Moçambique é um país que não tem poder de negociação. Isso está mais que claro. Não tem poder de negociação. Então, quando eles entraram, por ser eles a darem o 100% do valor, eles acabaram não tendo o poder de negociação. Assim sendo, Moçambique estava literalmente, como é que posso dizer? Eles estavam obrigados a aceitar, como é que posso dizer? As ideias, como não só as ideias, como também a mão direita deles. Estava submisso. Sim, estava submisso. Estava limitado. Então, eu acredito, deixando meu bolo aqui, você sem nada, quem dá o poder de decisão, ou seja, quem toma a decisão sou eu. Exato. Mas dizer que Moçambique não só não olha para os megas projetos de agricultura. Se a memória não me falha, eu acredito que houve e ainda existe um projeto chamado Sustenta. Então, este projeto está mais inclinado para a área da agricultura. Então, o que acontece? Moçambique não se estende 100% naquele projeto, do jeito que se estende em alguns projetos. Vou falar da Mosal. A Mosal chega a ter 40% a ultrapassar o PIB moçambicano, o que não poderia só ser a Mosal. Como outros projetos, temos a Mosal, temos vasta gama de projetos. Então, eu aqui quero dizer o seguinte, pedir para os empresários, né, para quem puder ver o vídeo, ou seja, assistir à televisão, dizer que tentem olhar e abraçar mais o projeto Sustenta. Já existe o projeto, mas o que acontece? Não estão a abraçar fortemente o projeto, como abraçam a Mosal e os outros. Temos Areias Pesadas de Moma. Do jeito que abraçam esses projetos, deviam tentar abraçar o projeto Sustenta. Porque o que acontece? Quando abraçam, ou seja, ao for abraçar este projeto Sustenta, eles estarão a ajudar de uma forma muito positiva a pessoas, ou seja, as pessoas que vivem nas zonas rurais, por exemplo. Exato. Então, não só podemos olhar para Mosal e os outros projetos
tem este projeto Sustenta. É um projeto que eu pude ver, eu estive na cidade de Chimoio, eu vi do jeito que criou-se aquele projeto, do jeito que apareceu o projeto, foi uma coisa muito bonita, mas não está a se abraçar conforme deve se abraçar. Então eu desafio todos os empresários. Está a faltar investimento. Exatamente. Não que nós não temos aqui, como é que pode dizer, uma mão de obra qualificada. Nós temos, mas em aspecto de confiança nós acabamos, ou seja, acabamos não tendo aquela confiança positiva. Temos vários engenheiros, temos vários agrônomos, mas em contrapartida é confiança. Exato. Nosso Estado não dá aquela que, como é que pode dizer, uma confiança positiva. Como é que eu hei de investir em alguém que, em contrapartida, ele não me apresenta uma confiança? A confiança não é só chegar e falar. O país em si, só de ser olhado lá fora, deve ser olhado de uma forma positiva. Hoje, assistimos jornal do Brasil e Portugal que menosprezam o nosso país, devido a quê? A má governação. Então, eu não estou aqui a dizer que, se calhar, os megas projetos estão nas mãos do Estado, estão nas mãos de particulares, mas dizer o seguinte, o mega projeto é algo que faz crescer o país. Mosal, por exemplo, eu vou revisar muito Mosal, porque Mosal é um dos megaprojetos que mais sustenta o país, posso assim dizer, se chegou a atingir 40% do PIB, então deviam também olhar para esses projetos, digo, de mineração, de áreas pesadas de MOMA, podiam olhar também para o projeto Sustenta, o que não fazem. Exato, obrigado, ilustre Nesley. Vamos para a zona norte do país, na província de Cabo Delgado, onde está a decorrer já há alguns anos. Temos lá o projeto de extração de gás natural, mas também é uma província que está a ser assolada pelo terrorismo desde o ano de 2017. Neste exato momento, a indicação que o projeto de extração de gás está parado, não é? Que implicações esta paralisação pode trazer para o nosso país, tendo em conta que há estudiosos, há cientistas que dizem que Moçambique viria a ter um grande ganho com a extração do gás natural na província de Cabo Delgado? Com essa paralisação, é como se fosse um retrocesso da própria economia do país, porque a extração lá é o que o que é alavancar o próprio país, mas né, com essa paragem a economia não tem como desenvolver. Então, há que se criar mecanismos de olhar-se pelo lado do terrorismo e ver-se qual é a melhor forma de se resolver esse assunto para nós podermos dar continuidade, porque isso causa uma própria estagnação do próprio país. O país agora está, digamos que, de forma econômica, porque isso tem um impacto muito significativo no nosso país. Então, a economia do nosso país, neste momento, está estagnada por conta disso. Então, isso ia aumentar até o BIP do nosso país, mas por conta disso, estamos parados. Já agora, poderá haver uma ligação entre a extração de gás natural na província de Cabo Delgado e o terrorismo? Eu acredito que sim. Por quê? Porque não posso explicar. Acredito que sim, porque é um interesse. Nós sabemos quais são as riquezas que daquele lugar. Então, eu acredito que as pessoas que estão a fomentar esse terrorismo têm algum interesse naquilo. Então, se eles paralisam, é porque quem está a extrair não são eles, e eles querem aquilo para eles. Então, exato. Acredito que sim. Chisopa, como é que olha para a extração de gás natural na província de Cabo Delgado? Pela Sasol, neste caso a multinacional internacional francesa, não é? Ok. Gostou de se me permitir, antes de responder essa questão? Fica à vontade. Eu estava com uma coceira por causa de alguns comentários da plateia. E Percebi. Sabe, vou começar para a questão do PIB. Vocês sabem que existe aquilo que chamamos de PIB per capita, que representa a produção, ou melhor, o rendimento de cada cidadão moçambicano em termos do PIB total. O PIB per capita como posso dizer, é muito influenciado com valores extremos. É que nem se fosse uma média, né? Pegamos aí o PIB, dividimos pelo número total da população, não é? Mas o PIB é extremamente influenciado pelos valores extremos. Se nós formos a ver, o último moçambicano produz muito pouco. E os megaprojetos influenciam significativamente no valor do PIB. Se nós formos a olhar para o PIB per capita, agora está 1.300, 1.400 por moçambicano.
Será que vocês acham que cada moçambicano consegue produzir 1.400, 1.300? Eu acho que não, porque está lá o valor do megaprojeto. O valor do megaprojeto é um valor muito alto, que nós formos a incluir e calculamos o PIB per capita, dissemos que o país está bom. O moçambicano consegue sobreviver com 1.400, mas será que com 1.400 você consegue viver aqui em Moçambique? Não. Então, não só. Se nós formos a ver, vou direto para Cabo Delgado. Aquele terrorismo total que está lá é porque a população de Cabo Delgado não está se sentir incluída. Não está se sentir incluída nos processos do megaprojeto. Se aquela população estivesse realmente incluída naqueles projetos ali, iam ser primeiro vigilantes, porque iam proteger aquilo que são as suas riquezas. Porque, sabes, onde há recurso, onde há riqueza, sempre há problema, há barulho. Primeiro, os próprios investidores, os próprios concorrentes que querem explorar aquele gás, entre eles procuram uma manobra sempre de inviabilizar quem for a vencer o concurso. E não só. Se nós formos a ver, eu acredito que Moçambique vai ter muitos amigos. Assim que houve essa situação de sanções contra a Rússia já não está a comercializar o petróleo para o resto do mundo, Moçambique vai ter muitos amigos. Ok? Se nós formos a ver o conflito que está em Cabo Delgado, não há mais nada a não ser aquela reserva de gás. Por que essas guerras não surgiram antes de ser descoberto? Nós abrimos taça de champanhe, brindamos que temos recursos. Por quê? São milhões de dólares, como dissemos, que todos os megaprojetos necessitam de investimentos muito grandes. E como sendo também uma área de indústria extrativa, o investimento não é proporcional ao retorno. Você pode investir muito dinheiro e depois voltar a perder tudo. Porque estamos a falar de riqueza, recursos e tal. Aquelas riquezas não estão prontas para serem comercializadas, ainda precisam ser extraídas. Há muita história por detrás disso. Por isso que aquele assunto de Cabo Delgado é um tema que, para sentar, acho que podemos levar uma semana inteira a discutirmos sobre a mesma coisa. Eu acho que o governo moçambicano devia, como posso dizer, se incluir ou não incluir, devia prestar muita atenção quando aparece alguém a se prontificar para poder investir numa determinada área. Porque eu repito, Moçambique é rico em recursos, rico, terra, clima. E esses megaprojetos vêm destruir aquilo que é o nosso meio ambiente. Ok? A Mosal, vamos lá. A Mosal é uma indústria de alumínio. Alumínio é fortemente perigoso para a saúde. Por quê? Porque o alumínio, enterrar, vai para as águas. Exato. Ok? Nós acabamos inalando. Incinerar aqueles produtos, vai para o ar. Acabamos sempre inalando. Por isso que os megaprojetos têm um papel que chamamos aquilo da questão social, né? Sempre dão bolsa, principalmente para as mulheres e tal. É uma série de coisas que eu até quando observo, digo, bom, vamos lá, querer se meter o dinheiro dentro da economia do país, mas também vamos olhar para aquilo que é a nossa sustentabilidade humana, o que o homem realmente precisa. Nós temos que ser racionais, muito racionais. Eu não vou estar aqui a falar boas coisas para convencer, se calhar, o telespectador. Eu tenho que falar a realidade. É a realidade que nós vivemos. Veja só, na contratação da mão de obra do megaprojeto, quando a Mosal entrou em Moçambique, estava a pagar, se calhar, 80 mil meticais para um operário simples. Veja um professor do ensino primário quando recebe. Na altura estava a receber 7 mil e alguma coisa. Eu tenho amigos que eram professores, decidiram pedir férias sem salário, não é? Pedir férias sem salário para sair da zona centro e ir para Tete trabalhar na Vale. E qual é o impacto disso? As crianças ficavam sem aulas. E hoje, assisti há pouco tempo o vídeo daquele famoso Zebito, estava a bater o filho da 8ª classe que nem consegue ler. 8ª classe. O impacto surgiu de lá atrás. Exato. Chisopa, ainda na província de Cabo Delgado, há indicações que, no decorrer das negociações entre o governo e a entidade que está a explorar o gás na província de Cabo Delgado, o Moçambique só poderá ficar com 10%. Isso é suficiente para o nosso país?
eu acredito que o governo deve repensar 10%. É muito dinheiro que vai sair dali, sabes? E uma coisa que, bom, vou parabenizar primeiro o governo por causa da questão do Fundo Soberano. Volto a repisar, o Fundo Soberano é extremamente importante, vai ajudar muito o país no futuro, mesmo hoje. Não é questão de planificação. Mas eu não estou a ver alguém chegar na tua casa e te dizer, olha, eu quero construir, aqui se calhar quero construir uma banca para passar a vender, mas eu vou te dar uma cota de 2%. Se nós formos a olhar assim em termos de dinheiro, hoje vamos dizer que é muito dinheiro, mas estamos a nos esquecer que há efeitos inflacionários. O dinheiro, com o tempo, ele vai perdendo o seu valor. 10% hoje pode ser muito, mas amanhã pode não ser a mesma coisa. Será que há uma vantagem em leiloar os nossos recursos por 10%? Exato, muitíssimo obrigado, Chisupa. Diamantino, que análise faz desta exploração de gás natural na província de Cabo Delgado? Obviamente que esta exploração ela é positiva para o próprio país, não é? E a questão do terrorismo, ela obviamente aparece para retroceder, portanto, este processo todo. Se não tivesse o terrorismo, como é que Moçambique estaria hoje? Bom, tendo em conta a exploração do gás natural na província de Cabo Delgado. Bom, esta é uma questão um pouco mais complexa, não é? Porque na ausência do terrorismo, obviamente que os processos de exploração de gás estariam a ocorrer, portanto, na normalidade. Okay. Mas, conforme eu estava a referenciar anteriormente, não basta só olhar para essa questão de exploração, do impacto que os megaprojetos estão a ter, portanto, sobre a produção, produz-se mais. Eu ouvi um jovem dali da plateia a falar de 2 bilhões de dólares. É preciso ver se, portanto, Moçambique tem a capacidade de reter e absorver essa riqueza aqui em Moçambique, porque conforme eu estava a referenciar anteriormente, é que como estes megaprojetos são operacionalizados por estas mega empresas multinacionais, elas acabam exercendo algum poder do mercado. É por essa razão que até está-se a falar de 10% só para, tanto Moçambique. Esta é uma questão tanto de negociação, é uma questão de colocar poder, é um poder em ação. Então nós acabamos, portanto, não tendo alguma força de negociação exatamente por causa desta estrutura que estas empresas acabam montando. Obviamente que eu estava aqui a referenciar que tem que se olhar para a capacidade de Moçambique reter ou absorver a riqueza gerada destes megaprojetos. E essa retenção Moçambique pode fazer, portanto, através de vários fatores ou várias ligações. Portanto, pode fazer através de ligações produtivas, pode fazer através de ligações, portanto, ligações fiscais e essas portanto, ligações tecnológicas. Portanto, Moçambique tem mais vantagem até quando, se quiser, não é? Colocar ligações, portanto, ligações fiscais. Por quê? Exato. Isto porque as ligações fiscais elas têm duas vantagens. Primeiro, porque são fáceis de estabelecer. É fácil de estabelecer, portanto, um quadro fiscal, não é, que faz com que os megaprojetos contribuam, não é, grandemente na nossa economia. Segundo, porque os recursos advindos, portanto, dessas receitas fiscais, eles podem ser aplicados para qualquer setor da atividade econômica. Dessa forma, estaremos, portanto, a multiplicar os investimentos, não é? A multiplicar os investimentos na economia, a gerar aquele desemprego, portanto, indireto que eu referenciei, porque os megaprojetos eles não trazem um emprego direto devido à sua natureza. Então, dessa forma, nós estaremos a aumentar o emprego tanto indireto, estaremos também a aumentar a nossa poupança e, portanto, estaremos a estimular também o consumo e, dessa forma, levarmos tanto o país tanto para o crescimento econômico. Na sua opinião, qual é o tratamento que deve se dar à população onde os megaprojetos são implantados? Bom, no meu ponto de vista, eu penso que o tratamento não devia ser especialmente à população
que se encontra portanto, exatamente na zona, não é, na zona de extração. Obviamente que esta população tem que receber um tratamento, obviamente, mas eu penso que tratando apenas essas pessoas que encontram-se a residir na zona de exploração, acaba de certa forma injustiçando também as outras pessoas que estão em regiões que não há recursos, por exemplo. Então, dessa forma estaremos já a criar um bocadinho de discrepâncias, afinal de contas, somos todos moçambicanos. O que eu estou a tentar dizer é que a exploração destes megaprojetos deviam servir tanto para a prossecução de investimentos que beneficiem a população, tanto no geral. Muitíssimo obrigado, Diamantim. Tem indicação que alguém quer falar na plateia, não é? Exato, alguém tem microfone aí? Boa noite. Quer contribuir mais uma vez? Pode ficar à vontade. Bom, eu gostava de dizer o seguinte. A educação, ela não muda o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Ou seja, olhando para essa perspectiva de guerras em Cabo Delgado, nós podemos perceber que há muita gente lá a morrer e não está a ter nenhum benefício. Não há nenhum resultado, simplesmente há sangue. Mas há pessoas a ganhar com isso e ninguém sabe. Então, fez uma questão a um dos colegas aí do painel, que foi o seguinte: o que seria do país se não tivéssemos o terrorismo, estivéssemos numa situação em que realmente estamos a ter benefícios daqueles que são os nossos recursos? Exato. Eu quero acreditar que Moçambique estaria numa fase de crescimento exponencial extremamente elevado. E isto ia proporcionar nível de empregabilidade muito elevado. Mas, tendo essa situação, acaba sendo complicado porque as pessoas não sentem motivação. Por exemplo, anteriormente eu quis falar da questão do turismo. As pessoas ficam assustadas. Ouvem falar de Moçambique, está-se a falar de guerras, etc. Ninguém quer ir para um país com guerra. Vais morrer. Ninguém quer ir para lá. Então, será justo Moçambique ter apenas 10% nesta exploração de gás natural na província de Cabo Delgado? Por isso é que eu disse, a educação, era mesmo para responder isso, quando eu disse que a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Há uma necessidade das pessoas serem sensibilizadas e não só ter informação. Uma informação que não é aplicada, ela não tem validade. Ou seja, o conhecimento só tem validade quando é aplicado. Se não aplicarmos o que nós sabemos, não vamos desenvolver. Não faz sentido. Eu discordo dessa opinião. Nós não podemos fazer uma negociação e ficar com 10%. Exato. É pointless. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Exato. Mais uma vez, boa noite. Eu creio que quando se trata de negociação, né, as pessoas olham para quem coloca mais, tem poder sobre aquele projeto. Se nós olharmos para um exemplo um pouco mais prático, se estamos a fazer um determinado sócio, uma negociação, se eu coloco mais, deposito mais dinheiro, invisto mais, eu tenho maior poder de decisão. Então, temos que olhar também nessa perspectiva. Quem investiu e quanto investiu, não é isso? Se nós olharmos, temos que primeiro analisar quanto Moçambique investiu para tal. E os megaprojetos, as megas empresas que vieram para fazer os tais megaprojetos, quanto é que investiram? Então, só ali é que nós podemos ter uma noção de que é justo colocarmos 10% como ganho da parte de Moçambique e o restante para a própria mega empresa. Exato. Obrigado. Custódio, sabes, Pois, volto consigo nesse lei, não é? Custódio, eu quero responder logo já, né? Sabes qual é o impacto de uma exploração? O que acontece? Se nós formos a negociar nesse sentido, ok, você investiu mais e eu quero extrair recursos, não é? É um produto bruto, atenção, é um produto bruto. Eu depois vou refinar, vou ter vários derivados, ok? 2. Segundo, os megaprojetos têm um tratamento especial, diferentemente de qualquer outro tipo de empresa.
mesmo sobre efeito de legislação, quando estão a importar maquinarias para a própria implantação, se calhar estão isentos porque vêm produzir. Exato. É importação. Aquele M da importação no cálculo de PIB está sendo afetado. Quando estão a exportar os produtos, o contrato de exportação de produtos para Moçambique, qualquer tipo de bem, é FOB. Okay? Significa que há uma certa isenção, há algumas taxas que é para estimular a exportação de produto. E a exportação dos próprios produtos, a maior parte dos produtos produzidos a partir do megaprojeto não se destina, quase nada se destina para o consumo local. Quase nada. Quem é que usa carvão mineral de Tete? Quem é que usa? Lá mesmo na impacto ambiental, vamos lá. Tete é tido como uma cidade mais quente, ok? Se nós formos a ver mesmo lá depois da exploração do carvão, aquela área, a vegetação, tantas outras coisas. Agora está-se a provar o impacto ali ambiental, essas coisas todas. É um assunto extremamente precisa ser analisado. Vamos ganhar hoje, o dinheiro vai entrar, mas o que vai ser deixado lá vai ficar para o resto da vida. Para o resto da vida. Então, é importante que nós, quando estamos a negociar, estamos a analisar esses acordos, não abrirmos champanhe por emoção, para brindarmos. Porque o impacto que aquilo vai deixar, meu filho, meu neto, portanto, meu esta bisneto, é uma crítica para o governo moçambicano. Sim, quando estiver a negociar esses contratos, prestar bem atenção. Não pensar no hoje, pensar no futuro. Agora, eu acredito que alguns já abriram a visão, já estão a pensar no fundo soberano, já estão a pensar no futuro, mas ainda precisam pensar no futuro. O legislador precisa muito bem pensar ainda sobre investimento em Moçambique, na questão dos megaprojetos. Olha, eu tenho uma opinião também. Bem, temos que olhar que nosso Estado não leva apenas 10% como se fosse aquilo só do megaprojeto. Nós temos que lembrar que temos estudantes que estudam fora e depois são colocados nos próprios megaprojetos. Temos que colocar isso como uma vantagem para Moçambique. Formamos pessoas que depois vão trabalhar nos megaprojetos. Não são todos, né? Mas tem um certo número. E eu creio que, de algum modo, esses não estão inclusos nos 10%. Então, são moçambicanos também. De alguma maneira, ganham para Moçambique. Né? Então, a negociação, sim, eu posso concordar com os 10% porque depende do investimento que se fez. Quanto concorda com os 10%? Sim, posso concordar. Vamos dar a palavra ao colega lá em cima, não é? Ele ainda não deixou o seu contributo. Boa noite. Boa noite. Bom, chamo-me Joseph Fremo José, sou estudante da Faculdade de Economia, UEM. Sim, primeiro dizer que é uma questão de negociação, não é? Quando se diz aceitar os 10%, não é? Da extração do gás, aliás, do petróleo, em Cabo Delgado. Então, nós temos o petróleo, não é? Nós temos o recurso, eles vêm com capital. Então, nós temos um poder de negociação aí. É uma questão de técnica de negociação. Portanto, falou esta técnica. Como? Falou esta técnica. Exatamente. Então, não é só dizer que porque tem estudantes fora que estão a estudar, que são inclusos lá nos megas projetos, que temos que aceitar apenas 10% do lucro, digamos assim, ou do que é produzido lá. Então, é exatamente isso, não é? Nesley, tem alguma opinião relativamente a esta questão em debate? Tenho, sim. Eu venho discordar com o colega que diz que concorda com os 10%. Exato. Não é justo nós termos só 10%, porque a matéria-prima está conosco. Só que talvez o que faça com que os nossos governantes aceitem isso é pelo fato de somente eles terem a matéria-prima. Okay. Mas quem vai refinar, quem tem meios para refinar são eles. Por isso que eles acabam aceitando. Mas eu acredito que com boa conversação isso seria ajustado, porque 10% é muito pouco. Nós estamos a falar de 1 milhão, estamos a falar de mais de 500 milhões, então 10% é muito pouco. Então aqui devia se ajustar o método no ato das conversações, ajustar-se os termos, porque 10% é pouco. E qual seria a boa percentagem? Porque nós, 50% eu acho que é algo que não irá chegar, mas aumentar os 10% é pouco. Porque nós aqui agora é que ter a coisa, eu posso ter algo,
Mas se eu não souber como usar a coisa, não me adianta de nada. Outra pessoa vai pegar aquilo que eu acho não ser nada e fazer um bom uso. Exato. Então, eu acredito que um dos primeiros métodos é investirmos no próprio país, porque o problema não começa de cima, começa da base. A base é a educação. Se nós não temos uma educação de qualidade, não formamos especialistas de qualidade, não tem como depois querermos discutir ou querermos formar acordos altos, sendo que nós não temos qualidade. O colega aqui falava sobre a mão de obra, que é mão de obra estrangeira. Isso tem um porquê, é mão de obra estrangeira, porque nós mesmos não estamos qualificados. E é algo que o próprio Estado tem conhecimento disso, sabe que o nosso sistema educacional é muito medíocre. Então, implementar essa mão de obra nacional como uma mão de obra direta seria muito perigoso, porque a qualidade de ensino não é das melhores. Então, é mais viável chamar alguém de fora e fazer as coisas, porque eles têm noção de que nós não estamos capacitados. Então, para mim, o primeiro ponto seria investir na educação. E só assim as outras coisas seriam feitas, porque se nós investirmos na educação, outras coisas seriam abertas. Aí, ao invés de só termos a matéria-prima, teríamos meios de refinar essa nossa matéria-prima. Mas sem isso, o que adianta nós termos a coisa e nós não usarmos? Existem várias coisas que nós temos, mas se nós, de forma interna, não soubermos usar, não vai adiantar nada. Por isso que temos os 10%. Se nós apostarmos em nós, amanhã não serão 10%. Temos que investir primeiro em nós para aumentarmos essa porcentagem. Muitíssimo obrigado. Diamantino, quero acreditar que tenha algum contributo. Em 1 minuto, eu vejo que a plateia está com muito aceito, não é? Pois é, era exatamente para concordar com a minha colega aqui, do painel, ela dizer que é preciso investir muito tanto na educação. Porque o que acontece para nós ficarmos com esses 10%? Acontece é que estas empresas multinacionais estrangeiras é que fazem tanto os trabalhos preliminares de prospecção, fazem tanto todos os estudos, trazem as maquinarias, montam e tudo mais e começam a explorar. E nesse processo todo, as informações estão do lado deles. Portanto, eles acabam, de certa forma, inflacionando os custos e deflacionam, de certa forma, os ganhos. É por essa razão que nós acabamos tendo algumas receitas, não é, advindas destes megaprojetos, umas receitas que não tanto correspondem realmente àquilo que nós devíamos ter. O ponto é esse, é preciso investir, portanto, mesmo na própria educação, no capital humano, e investindo no capital humano, portanto, eu penso que seria uma solução viável para estes problemas todos que nós estamos cá a enfrentar. Exato, muitíssimo obrigado, Diamantino. Para já vamos à nossa primeiríssima e única pausa e voltamos já a seguir ainda com debate neste que é o programa Linha da Frente. Até já, não sai deste lado. Lavandaria Moiasca. Especializada em lavagem industrial e retalho, oferecemos soluções de lavagem para cada tipo de tecido. Limpeza a seco para as peças mais delicadas e do ramo industrial. Fazemos a questão de conhecer as suas necessidades para oferecer uma solução à sua medida. A nossa experiência e dedicação, aliadas à mais alta tecnologia, é o que garante uma limpeza de qualidade e conservação da sua roupa por mais tempo. Temos o serviço de costura para itens danificados. E pensando no seu conforto, para grandes quantidades, fazemos entrega ao domicílio grátis. Lavandaria Moiasca. O nosso trabalho é facilitar a sua vida. FCG. Produzimos uniformes, brindes corporativos para fidelização dos seus clientes, divulgação da sua marca e seus produtos. Adira aos nossos serviços e faça com que o seu cliente tenha convívio no dia a dia com sua marca. Produzimos uniformes executivos e industriais, marcadores de páginas, calendários, chaveiros, blocos de notas, agendas, bolsas, sacolas, xícaras e canecas personalizadas. FCG, tornando sua marca memorável.
A TMT traz um show de conteúdos para a tua família. Recarregue o pacote clássico a partir de 220 meticais e curta mais de 60 canais. Alimenta a tua sede pelo desporto com a Liga Saudita, Bundesliga, Brasileirão Série A, Moçambola e muito, muito mais. Divirta-te com os melhores canais infantis. Aventura-te no mundo do cinema. Curta os melhores dramas nos canais Novela B e Italiana. TMT, o mundo digital em sua casa. FTV Concertos é um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Ngwenha, Stuart Sukuma, arrecadam prendas de casamento com festas de arrom. Fernando Chiuri, e muito mais. Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas aqui na FTV. Boa tarde, eu sou Alves Mulungo, analista de política internacional. Estarei aqui todos os sábados a partir das 14h30 no programa Debate Internacional para convosco fazer uma análise a partir daqui FTV. Acompanhe. Estamos de volta para a segunda e última parte do programa Linha da Frente, nesta noite de quinta-feira, aos 5 de outubro de 2023. Saudar a si que acompanha-nos a partir das plataformas digitais e também da TV Cabo e da TNT na posição 17. Já vamos à plateia para colhermos algumas contribuições sobre o assunto em debate aqui no programa Linha da Frente. Alguém já tem o microfone aí posicionado? Exato. Boa noite, ilustre, seja bem-vindo. Qual é a sua contribuição? Boa noite, chamo-me Hélio Zito, estudante da Faculdade de Economia, UEM. E quanto ao assunto, eu acho que não dá para afirmar efetivamente se 10% é pouco ou não. Ok. Porque nós sabemos que o investidor corre riscos, né? Ao aplicar o capital, ao investir, corre riscos. Então, investindo, não tem noção, ou seja, só tem noção, não sabe efetivamente se vai obter um retorno que equivale ao risco. É tudo. E que análise faz de Moçambique que terá que receber estes 10%? É pouco, é suficiente ou não? Como disse anteriormente, para responder a essa questão, teria que... não dá para afirmar com Exato. Sim. Exato. Obrigado, ilustre. Fique à vontade, o microfone está aí. Mais uma vez, boa noite. Sim, dizer neste aspecto, olhando nos 10%, eu acredito que esta percentagem, estamos aqui a debater muito, eu acredito que essa percentagem é muito. Primeiro, nós estamos aqui a fazer uma análise, o porquê dos 10%. 10% é muito. Moçambique até poderia ter sido uns 7%, 6%. Porque o investimento a ser feito, ninguém está a fazer análise desse investimento. Não sabe quando vai ser investido e quando será o retorno positivo. Não está a fazer essa análise. Estamos aqui a discutir os 10%. 10% para mim é muito. Houveram vasta gama de economistas a fazer esta análise. E o 10% é muito. Se eu estivesse em frente para aceitar, eu aceitaria 10%, mesmo 7% eu aceitaria. Boa noite. Exato, obrigado. Exato. Boa noite mais uma vez. Eu acho que nós estamos a trabalhar com o presente e nós não podemos se preocupar muito com o presente. Temos sim que se preocupar com o presente, investir no presente, mas temos que reparar na perspectiva do futuro. Por isso a história diz, para compreendermos o passado, compreendermos o presente e perspectivarmos o futuro. Isso o impacto negativo que os megas projetos trazem na sociedade, nós podemos não sentir agora, mas os nossos filhos podem sentir daqui a alguns anos. Os nossos netos poderão sentir daqui a alguns anos.
Por que só termos o poder de dizer sim? Por que não termos o poder também de dizer não? Uma coisa é certa, o que acontece? Nós temos, acho que nós temos medo de dizer, se eu for a dizer não, isso não pode ser dessa natureza, vamos afugentar os investidores. As coisas não devem funcionar dessa natureza. 10% é muito pouco. 10% é muito pouco. Fique à vontade, Ilustre, fique à vontade. Sim, 10% é muito pouco. Eu só quero tentar... Percebe que está indignado com esta situação. Sim, eu quero tentar recuperar um ponto que o Ilustre Chizupa disse a posterior, que mesmo ao contratar pessoas, se nós formos a ver lá, tem muitos estrangeiros lá, a participação dos jovens é um número muito reduzido. Por que termos essa percentagem? Por que há essa divergência de termos poucos jovens lá, termos muitos estrangeiros? É porque temos aquela concepção de sermos influenciados, temos aquela concepção de pensar que não, se eu for a negar essa teoria, os investidores não vão mais aceitar investir, vão fugir. Enquanto as coisas não devem funcionar dessa natureza. Nós temos que dizer sim, ok, tudo bem, até este ponto vamos aceitar, até este ponto não. É isso que nós temos que fazer. Exato. Se nós ficarmos com a concepção de se negarmos, vamos afugentar os investidores, ok, vamos estragar a futura geração só devido ao medo de afugentar os investidores. Exato, obrigado, Ilustre. Ficou o essencial. Exato. Vamos dar a oportunidade. Fica à vontade, ainda não foi. Boa noite. Muzi Antônio, este é o meu nome, estudante de Faculdade de Letras e Ciências Sociais, UEM. Bom, eu concordo com a opinião do colega. Na verdade, nós temos que reparar no futuro. Bom, estamos agora no presente, mas temos que reparar no futuro, temos que preservar o futuro. É muito importante. O que nós estamos a aceitar hoje, se calhar amanhã pode nos ferir. Precisamos pensar neste caso. E quem vai sofrer com isso não somos nós. São os nossos filhos, se calhar amanhã. Temos que reparar. Para mim, 10% é pouco. Por quê? O campo é nosso. Nós temos as capacidades de criar, também temos essas capacidades de criar. Não são os estrangeiros, nós também temos essas capacidades. Temos que ter a ousadia de negar, ter a opinião de... Não, eu posso negar. E também posso aceitar, porque tenho a capacidade de criar uma certa coisa. Temos essas capacidades nós, moçambicanos. Portanto, megas projeto é isso. Mega projeto é isso. O nome já diz tudo, né? Não tenho muito a dizer. Muito obrigado. Obrigado. Ilustre, boa noite. Boa noite. Aqui fala Previo Ludiló. Então, eu queria repisar no ponto da educação, porque essa aceitação dos 10%, isso vem mais por causa da falta de escolaridade, porque isso é burrice. A aceitação dos 10%, eu mesmo me repiso que isso é burrice. Ok, o colega daqui do painel dizia que ele aceitaria. Se ele fosse o representante, ele aceitaria. Eu acho que isso é tipo, for já olhar só para o teu bolso. Dizer que eu aceito os 10% porque tu... em meio par dos 10% tu vais ganhar uma quantia, não olhar pelo país inteiro. Tu não olhas pelo país inteiro. Então, eu não aceito repisar, mesmo pela falta de escolaridade. O nosso país tem esse baixo crescimento de escolaridade, então cria esse meio falta de técnica de negociação, como o colega já bem dizia. A falta de texto, se você não for a negociar muito bem, é claro que pode vir a aceitar os 10%, mas com uma boa e organizada técnica de negociação, tu vai por 20%, 30%, não chegar aos 50%, né? Mas 20% a 30% tu poderias aceitar. Eu acho que os investidores, mesmo tendo financiado uma alta vasta do valor de capital, eles poderiam ter aceitado. Porque nós temos várias matérias-primas aqui. Não temos essa também falta de capacidade, né,
de estarmos em frente das tais obras, mas quero acreditar que seria aceitável o aumento da percentagem do ganho para o nosso país. Muito obrigado. Painel principal, tem um minuto só para comentar acerca deste assunto e passamos para uma outra questão. Já estamos quase para o fim do nosso programa. Começo consigo, Exato. Qual é a sua última percepção relativamente a este assunto? Comigo? Desculpa, comigo? Não, com ela. Ok. Obrigada. Eu volto a negar ou confirmando o que outro colega dizia, que 10% de fato é muito pouco. Outro colega dizia que nós estamos a dizer que é pouco, mas nós não estamos a ver qual é o investimento que os megas projetos vêm. Eles já vêm com esses investimentos, sei lá, mas visto que eles estão aqui há mais de 10 anos, no primeiro ano, podíamos dizer que era uma fase experimental, podíamos até aceitar os 10%, mas já estamos há mais de 10 anos. Quer dizer que o que eles estão a fazer lá está a surtir algum efeito, está a gerar lucros para eles mesmos. Então está na hora de nós nos posicionarmos, como o colega dizia, temos que nos posicionar. Os 10% é pouco, porque não podemos pensar, como dizia, 10% é só para o teu bolso, está bom, mas nós agora somos mais de 30 milhões, mais de 30 milhões de habitantes aqui. Exato. Então, não é suficiente para gerir um país, a educação, o hospital, isso tudo. Estamos a ver agora, os polícias não recebem, os médicos não recebem. É muito por isso, porque o Estado não é uma empresa, precisa desses impostos e tudo mais. E se não houver uma receita alta para o próprio Estado, não é possível suprir essas coisas todas. Então, dizer que 10% é suficiente, estaremos a tapar os nossos olhos. Não é suficiente, precisamos de mais. Ok, que eles detêm o conhecimento de tudo, mas quem tem a coisa somos nós. Eu não posso aceitar que alguém na minha casa venha querer lucrar lucrar 2 vezes que eu, porque ele fica com os 90%. Os 90% não é 90% de 1 milhão. É 90% de bilhões, então é muito. E onde é que nós ganhamos? Qual é o nosso ganho com isso? Não há ganhos para nós. Então Exato. Temos que reajustar isso. 10% é pouco, nós merecemos mais. Exato. Chisopa. É assim, Custódio, talvez nós estejamos a analisar do fim para o início, ok? É importante perceber que há vários fatores que estão por trás de 10%. A negociação não envolve só para o resultado. Nós temos que perceber esses 10% é sobre o quê? Sobre o resultado livre do imposto, livre de qualquer outro. Temos que perceber muito bem este 10%, ok? Como estava a dizer, alguns colegas, sim, tem razão, 10% pode ser muito. Pode até ser muito e demais. Mas o que temos que perceber, uma indústria extrativa não é uma única pessoa que vai lá investir. Por causa da magnitude do próprio negócio. Não é uma única pessoa que vai lá investir. São lá vários empresários que se unem para poder investir num único projeto. Ok? Não obstante a isso, na indústria extrativa, o investimento não é proporcional ao retorno. Você pode investir milhões e milhões de dólares, mas para não ter nada. É normal. Mas por que eu estou a trazer essa visão de que, olha, nós deveríamos voltar a negociar esses 10%? Porque nós não sabemos o que está lá. Ok? O que está lá? O problema, até para mim, o problema não é o resultado. Para mim, o problema é a participação de nós como donos de terra, de nós como proprietários de recursos. Nós queremos participar de forma direta. O que o estrangeiro sabe? O que me limita para eu não saber? Se ele aprendeu, ele estudou, por que eu vou me limitar a dizer, olha, eu não tenho uma mão de obra qualificada? Não, temos que tirar isso da nossa mente. Nós precisamos dizer, olha, o engenheiro estrangeiro também tem a mesma capacidade que o engenheiro moçambicano. Nós somos capazes. Se é para podermos explorar, tudo bem, você tem maquinaria, tem recurso, mas eu quero participar. Eu quero participar desde o início, desde o estudo, desde a questão da prospecção, estudo, eu quero participar de forma direta. Aí sim, eu estaria feliz. Até porque
Se dissesse que 7% com essas condições, eu dizia que sim. Mas o problema é que nós estamos a negociar com fome. Estamos a negociar porque sabemos que estamos a dever setor X, precisamos pagar, precisamos desse dinheiro. Estamos a negociar porque precisamos de resolver certo problema XY. Não tem que ser assim. Nós estamos a pensar no presente. Sabes, o que acontece? Se o Estado moçambicano percebesse realmente o potencial que tem comparativamente a outros países, nós temos tudo. Temos tudo para impor nossas regras, para impor nossas condições. Há muitos que estão de olho nesse recurso. Se você não está satisfeito com as minhas condições, vai. Quem nunca alugou casa aqui? Arrendar uma casa? O dono da casa impõe regra. Olha, na minha casa, critérios são esses. Se não quer, vai. Vou procurar outra pessoa. Obrigado, Chisupa. Diamantino, uma última questão. Exato. Só ficamos com 5 minutinhos, não é? Vou lhe dar 30 segundos. Bom, eu quero exatamente comentar em relação a esta questão dos 10%. Do meu ponto de vista, os 10% eu acho que depende. Porque esses 10% nós temos que ver recaem sobre o quê? Recaem sobre os lucros ou recaem sobre a produção? Se formos já ver, esses 10% de que se refere Carlos Custódio recai sobre o nível de produção deste megaprojeto. Exato. Então, e nós sabemos que portanto, o gás ele é usado, não é? Ele é largamente usado pela economia, portanto, na indústria, até para a própria população. Então, nós temos que ver a nossa indústria se realmente estes 10% são suficientes para alimentar a nossa indústria aqui ou não. Se formos já ver que não, estes 10% são muito poucos para alimentar a nossa indústria, então podemos negociar para que esta percentagem suba. Exato. Diamantino, volto a insistir nesta questão. Qual é a responsabilidade ou a obrigação social destes megaprojetos com a população? Recebemos há bem pouco tempo vídeos da população na província de Inhambane a consumir água turva. Estamos a falar de água imprópria para o consumo num local onde existem esses megaprojetos. Qual é a obrigação que esses têm com a população? Em 1 minuto apenas. Exato. Bom, obviamente que é aquilo que eu estava a referenciar anteriormente. É preciso não só olhar para esta população local, mas também para todos os moçambicanos. Okay. Só que com um especial olhar tanto para esta população que está inserida naquele local. Que está diretamente inserida naquele local. Bom, eu penso que o Estado até chega a falhar nesse aspecto, por essa razão que eu posso dizer que é uma das razões, portanto, por o surgimento e o alastramento, portanto, do terrorismo. Exato. Acontece que aquelas populações locais, portanto, não sentindo-se inseridas, portanto, naquele projeto, ou não sentindo os benefícios diretos daqueles megaprojetos, acabam, portanto, de certa forma, aliando-se aos terroristas. Exato. Obrigado, Diamantino. Últimas considerações e muito obrigado pela sua presença. Bom, em jeito de conclusão, eu gostaria de dizer que para uma melhor solução deste problema dos megaprojetos, eu penso que Moçambique poderia optar por uma política fiscal, não é? Uma política fiscal um pouco mais arrojada, um pouco mais robusta, uma política fiscal ousada, não é? Capaz de, portanto, obter recursos para aplicar noutras atividades, para multiplicar os investimentos, reduzir o nível geral de emprego. Exato. Muitíssimo obrigado, Diamantino. Nesley. Como últimas considerações, exato. Em jeito de últimas considerações, eu venho repisar que o Estado deve continuar a investir na educação, porque só vamos poder argumentar se tivermos com o que argumentar, se tivermos bases com o que argumentar. E essa base vem a partir da própria educação. Então temos que investir em nós para ter voz diante das outras pessoas. E agradecer também. Muitíssimo obrigado. Chisupa. Bom, obrigado Custódios, obrigado aos painelistas pela oportunidade que me deram a discutir sobre este assunto de megaprojeto. Dizer que este aspecto de megaprojeto é um tema que eu tanto me interesso, tanto que eu estou a fazer estudo deste mesmo tema já há bastante tempo.
como vimos que os megaprojetos começaram a ser implantados em Moçambique por volta dos anos 2000. Exato. E até hoje, tanto que os impactos têm sido visíveis, positivos, tanto como negativos, mas importa referir que o governo moçambicano precisa tomar uma especial atenção no que diz respeito às negociações, não é? Porque não se pode negociar uma coisa hoje, depois voltar a negociar, é necessário que tenha muito... Eu acredito que devem colocar pessoas competentes e qualificadas para negociar esse assunto de megaprojetos. Dizer que também o governo tem que ter também em consideração evitar essas coisas de colocar algumas instituições informais no meio da contratação entre o próprio investidor estrangeiro e a população moçambicana. Se é que tem que se contratar uma mão de obra, é necessário que o próprio investidor contrate de forma direta. Se quer pagar em dólar, então que deixe que eles paguem na moeda que achar mais, evitar aquela ideia de ação políticas para poder controlar o comportamento do agente econômico, evitar essas coisas. Quer pagar em dólar, e dizer que também agradecer ao telespectador que ficou até agora a assistir este programa. Muito obrigado, cumprimentos a todos moçambicanos e que está se a aproximar dia 11 de outubro para as eleições, vão às urnas, votem, exerçam o vosso direito de voto e até mais. Exato, muitíssimo obrigado, Chisupa, e muitíssimo obrigado ao estimado internauta e telespectador. Quero pedir uma salva de palmas pelas contribuições que aqui saíram. Nós ficamos por aqui com promessas que a voltar na próxima quinta-feira, quando forem precisamente 20h45, aqui na FTV, no seu canal de eleição. Boa noite e até quinta-feira.